Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? São as regras do cenário digital, para a gente ter, né, uma aula, né, satisfatória aqui, né? Por exemplo, dando espaço, né? Eu falo a teoria. Se você tiver presente aqui, você faz a pergunta, né? Na hora que, mas esperando, né? Levantando a mão aí, tá? Conformidade com os padrões e com a orientação, tá? Obviamente, se eu não perceber aqui, às vezes eu não, né? É, ou o software aqui ele não mostra a sua mão levantada, ou eu mesmo não percebo aqui, né? Eu fico concentrado aqui na aula. Você pode falar, ó, professor, né? Eu levantei a mão e o senhor não falou nada aí, o senhor pode me atender agora, você pode tirar uma dúvida aí, inclusive é sobre o que o senhor está falando aí, tá? Pode falar isso também, tá? Não tem problema nenhum, tá? A questão é que essas orientações são para, né, nos educar para a gente, né, ter né, uma aula fluida, né? Uma aula mais eficiente, tá bom? Então eu vou passar aqui as orientações e depois a gente volta com a programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu só compartilhar a tela. Só. Beleza. Vamos lá, pessoal. Eu tenho alguns avisos aqui para vocês. É seguinte, questão, né? Me perguntaram aí questão aí de divergências aí, tá? Com conteúdo. Vocês precisam entender, pessoal, que é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo, tá? Eu estou partindo, obviamente, se você está fazendo eletrotécnico, quer dizer que é a primeira vez que você está fazendo, né? Não faz sentido você ser formado em eletrotécnica e está fazendo ele, né? Pela segunda vez, né? Nunca vi um caso desse. Então, assim, divergência no conteúdo, vocês estão falando que o que está passando no presencial não é a mesma coisa do EAD, tá? E assim, pessoal, lembre-se que essa UC, acabei de olhar aqui, já fiz até a anotação, ela está iniciando hoje, do momento presencial, vocês já tiveram dois. Lembra que a gente finalizou acionamentos, e vocês já, semana passada, já estavam fazendo, projetos elétricos industriais. Então, é óbvio, é evidente que vai divergir. Segundo aviso, pessoal, em especial, essa UC só terão 3 momentos EAD aqui. Vocês estão vendo que são quatro exercícios aqui.
Geralmente eu junto a teoria com as atividades para a gente tornar a aula mais eficiente. É por quê, professor? Porque nós só temos uma única hora. Vocês, por exemplo, o padrão aqui é ter aula no sábado, vocês ficam o dia inteiro no sábado com o professor. No caso, vocês ficam na quarta e na quinta-feira com o professor e à noite, né? Só são 3 horas aí, né? Mas é muito mais que o EAD aqui, tá? Então, pessoal, é fundamental, né, que a gente faz esse esforço aqui para ter vocês, né, um horário disponível, né, dentro da nossa agenda, para vocês estarem aqui, né, não, vocês não têm a obrigação, tá? No EAD, obviamente, no presencial, vocês têm que aparecer, porque senão, além de levar falta, vocês não vão fazer as atividades e não vão ter nota, tá? Aqui no EAD vocês não têm obrigação, mas por que que a gente coloca, a gente faz um esforço, coloca a aula EAD num dia em que vocês não têm momento presencial, justamente para você ter o direito de participar dessa aula e também tirar dúvida. Agora, terceiro aviso aqui. Como só são 3 aulas, obviamente essa 1 hora não dá para a gente falar de todo o conteúdo de maneira, né, de forma otimizada, de qualidade. Então, o que que eu estou fazendo para vocês? Eu já tenho o conteúdo gravado, eu vou, por exemplo, aqui no dia 5 eu já vou liberar para vocês a terceira aula e aulas extras, tá? Aulas extras para complementar o assunto aqui, por exemplo, da atividade 5 aqui, que é a quarta. Professor, por que que tá essa contagem diferente? É 1, 2, 3, não seria 4? Nós temos um banco aqui de exercícios, de atividades. Então, né, até se a gente fosse colocar as mesmas atividades para toda e qualquer turma, obviamente a turma da frente poderia, por exemplo, passar o resultado, as atividades para a turma anterior, né? Isso nunca aconteceu na minha faculdade, né? Quando eu fiz engenharia elétrica. Então, com certeza, né, no Senai ou no Instituto Federal, isso não vai acontecer. Óbvio que isso acontece. Para a gente tornar o ensino, né, de qualidade e uma coisa mais séria, né? Porque assim, nós estudamos, eu sei, eu já fui aluno e ainda sou aluno, eu sei que o nosso objetivo é passar. A gente quer passar porque vocês, ainda mais vocês estão pagando aí, né? O pessoal faz na particular, até quem faz na Universidade Federal, né? Precisa estar evoluindo, precisa passar, porque senão acontece o tal do júbilo, né? Que você fica tanto tempo lá e você não sai, o pessoal convida você a se retirar porque você está pegando vaga de outro que poderia estar no seu lugar e está avançando, e está fazendo o curso, e está se formando, está se tornando um profissional, né? Então, pessoal, eu vou deixar gravado, tá? A partir, eu não contei aqui quantas, mas a Caroline já deixou, inclusive, eu já deixei aberto material extra para vocês. Ó, a aula 3 vai ser dia 5/5, correto? Aula 4 aqui, ó, eu coloquei ela como aula extra, tá? E a aula 5 é para complementar o assunto, já que a gente está falando de projetos elétricos industriais, né? Agora voltando aqui, né? Vamos iniciar essa aula de hoje propriamente aqui. Lembra que lá em projetos elétricos prediais, nós fizemos o algoritmo de ponto de força, né? O ponto de força para dimensionar, né, o ponto de força geral, ponto de força específico e pontos de iluminação, né,
aquele algoritmo ele também serve aqui. Então aqui nós vamos falar de outras coisas que estão dentro do universo do projeto industrial, tá ok? Para começar, já vamos de cara aqui fazer pessoal, tô vendo aqui que tá indisponível para vocês, tá oculto. Essa plataforma ela atualizou aqui e de alguma forma ela deve ter ocultado aqui. Tô desocultando, tá? E senão, né, vocês não conseguem acessar. Só um minuto, pessoal. Tô desocultando agora enquanto eu tô vendo. Quando eu criei aqui a sala de vocês, estava aberto. Pronto, agora está aberto, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Então, já vamos começar de cara aqui. Eu vou pegar aqui a situação de aprendizagem, tá? Vamos baixar ela aqui logo. Deixa eu já criar aqui a pasta de atividades. A folha de atividades, tá? Que é esse Excel aqui. Esse arquivo em Excel. E o projeto da subestação, temos ambos, o projeto arquitetônico e o projeto elétrico. Na verdade, lembra lá em segurança e eletricidade que a NR10 ela exige que toda instalação ela deve ter pelo menos, deixa eu abrir, deixa eu baixar logo tudo aqui. Ela pede que toda instalação elétrica tenha ao menos o, o diagrama unifilar, tá? Deixa eu vou extrair aqui, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. A pasta aqui tá dando uma. Tá travando aqui. Não tem problema não, pessoal. Enquanto ela retorna aqui, deixa eu ver. O problema é no Explorer mesmo. Tá dando um problema de memória aqui. Esperando aqui, tá, pessoal? Porque eu não tô conseguindo. Eu tô falando que é um problema no Explorer, é porque por algum motivo aqui, quando dá problema no Explorer, dá problema no sistema alocador de página, tá? Eu até comecei a achar que era do Drive aqui, ó, mas não é não. É da própria. Então, ó, nessa pastinha vem arquivos, né? Arquivos em PDF e arquivo em DWG, tá? DWG é o padrão aí de projeto, né? O da Autodesk e
PDF é o padrão. Deixa eu abrir aqui as folhas aqui. Vem a arquitetura, tá? E vem também o diagrama unifilar, ó. Então, aqui, ó, Marcos é um técnico trainee, e isso aqui é a tarefa de hoje aqui. Isso aqui é a planilha, eu vou explicar aqui como que, né, como que a gente vai analisar, e lembra que a gente, lembrar, tá, pessoal, que nós vamos utilizar ela para a próxima atividade, tá? Ela é fundamental para fazer o orçamento aqui, tá bom? Para a proposta, na verdade, a proposta técnica. Então, é como eu expliquei para vocês, o algoritmo vocês já aprenderam, tá? A gente já discutiu lá em projeto elétrico predial, tá? O algoritmo de dimensionamento de iluminação, dimensionamento de tomadas de uso geral e dimensionamento de tomadas ou ponto de força específico, tá? Então é o mesmo. Aquilo que eu apliquei em projeto predial é o que você vai aplicar no comercial e no industrial, tá? Todos consomem energia direto da baixa tensão, tá? Uma vez, no Rio não, viu? Uma vez um aluno, ele falou, professor, na indústria usa 13,8, né? Usa 13,8, aquele o 34,5 kV, né? De lá de cima do poste. Aí o pessoal começou a rir, né? Eu falei, ó, vocês não ri não, porque isso é um erro mais comum. É porque a gente pensa assim, já que a indústria tem um transformador próprio, e foi isso que eu comentei na época, e o aluno falou, uai, professor, eu estou pensando isso, é porque como né, a indústria ela tem um transformador, não tem? Tem, transformador próprio. Só que esse transformador próprio é porque é o seguinte, quando eu, projetista de sistema elétrico para a rede de distribuição urbana, faço um projeto de infraestrutura de rede, eu coloco dentro da malha urbana vários transformadores. Aí aqueles transformadores, eles convertem para baixa tensão e libera ponto de força para as residências. É basicamente, tem duas funções: liberar ponto de força para residência, né? Consumidores que não têm demanda. E a segunda função é converter a média tensão na baixa, tá? Porque não existe equipamento, seja de indústria, não tem, tá? Não tem equipamento que funciona direto na média tensão, no 13,8, tá? Só que aí o projeto para, né, infraestrutura residencial, iluminação pública, você usa transformadores que ficam espalhados na cidade e aí eles vão cuidando um quarteirão, dois quarteirões e por aí vai. Se você andar aí na rua e na sua cidade, você vai perceber isso. Vários transformadores pegando da média tensão, jogando na malha de baixa tensão. Beleza. Agora, quando é uma indústria, né? A indústria, obviamente, ela não é uma residência. Então, ela tem uma demanda muito grande. Aí a indústria, ela precisa de um transformador próprio, porque se ela pegar a alimentação direto do transformador que gera energia, né, ponto de força, para várias residências, ou seja, com um quarteirão inteiro, esse transformador, por ele ser genérico, vamos dizer assim, né? Nós calculamos, tá? Os projetistas calculam, mas na média é transformador de 75, 112,5 kVA. Em raros, mas raríssimos casos, utiliza de 150 ou maior, tá? Eu sei que tem aluno que já viu, inclusive um aluno, quando eu ministrava aula para o pessoal lá do Pernambuco, lá, me falaram que tinha lá
Eu sei que era Santo Amaro, se não me falha a memória. O pessoal falaram que tinha transformador de 150. Pode ocorrer, eu sei que em Gravataí, no Rio Grande do Sul tem, tá? Mas é muito raro, tá? Então o padrão é 75, 112,5 kVA. Ainda que utilizasse maior, uma indústria, ela tem uma instalação específica, ou seja, dedicada, né, para aquele ramo ali, né? É uma fábrica de ração, uma fábrica de envase de bebidas e por aí vai, né? Então, é muito específico e tem muito maquinário, é muita carga. Quando eu falo muita carga, muitos equipamentos elétricos, muita potência elétrica é consumida. Aí, só por causa disso, né? Não é só, né? E por causa disso é que tem um transformador próprio. Mas de maneira alguma você vai utilizar a energia da média tensão. Esse aluno falou isso, o outro pessoal riu, né? Mas eu expliquei para eles, eu falei, olha, não é pecado você ter essa dúvida aqui, né? Você está fazendo o curso justamente para saber o que é real, o que que é lenda, né? O que que é, o que que deve ser utilizado, tá? Nós só não podemos errar, ou seja, nós só não temos o direito de errar depois que nós finalizamos o curso e e trabalhar, né, profissionalmente, né? Aí já você já anda na esfera da negligência e da imprudência, né? Não é nem imprudência, é na negligência mesmo, né? Você tem o conhecimento para discernir entre os sistemas, projetar, né? Mas você deliberadamente não aplica, tá? Então, o Marcos aqui, né, ele trabalha na empresa Mega Projetos, tá? E daí o pessoal aí, né, a filosofia da empresa aqui, ó, é atribuir um desafio inicial aí, ó, aos técnicos recém-contratados, com a elaboração de um projeto desde a fase inicial até o detalhamento. Quando eu estagiei, pessoal, aconteceu isso comigo, isso mesmo que está falando aqui. Só que esse projeto, do início ao fim, era um projeto que já estava pronto, tá? Já estava pronto, já estava aprovado e entregue. E ele foi, eu entrei nesse projeto para eu aprender, tá? Aí lá no escritório em que eu trabalhava, o engenheiro que me acompanhava, ele foi mostrar. Daí eu perguntei, mas eu não poderia entrar num que está rodando aí? Ele falou assim, ô Pablo, obrigado Orlando, viu, por essas dicas. Eu poderia até colocar você, só que aí você não ia aprender muito. Eu falei, por quê? Porque como é um cliente aí, né, vamos dizer assim, já ainda está acontecendo, você ainda não sabe elaborar planilha de preço unitário, você não sabe fazer uma porção de coisas. Então eu preciso que você treine primeiro. Aí a forma de você treinar é eu pegar um projeto já totalmente pronto. Ele me ensinou sistemas lá de arquivo, né? Como que limpa uma arquitetura para só depois eu assumir um projeto que estava começando do zero. E eu não assumi ele sozinho, eu assumia junto com a equipe, cada um no seu quadrado, né? Ou seja, cada um tinha uma tarefa lá para executar. Mas isso aqui é real, tá? Isso aqui acontece na empresa, mas geralmente para segurança, o pessoal pega lá uma. Geralmente faz assim, ó, você coloca num servidor dentro da empresa uma pasta compartilhada. Depois que o projeto fica pronto, você faz uma cópia em uma outra pasta. Aí geralmente é para o pessoal que está estagiando, né? Que ou estagiando ou trabalhando como trainee, né? Então, nessa situação, ela recebeu uma solicitação de orçamento de um cliente para a elaboração de um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte, tá? Então, assim, é, inclusive, ó, esse daqui, ó,
é o que ele tem de potência, tá? Ele tem dois transformadores de 750, né? Kilovolt-ampere. Então, juntando os dois, vai dar 1.500 kV aqui. Isso é o que ele já tem, tá? O orçamento deverá englobar todos os documentos e atividades necessárias para elaborar um projeto executivo de força, iluminação, aterramento, SPDA e subestação. De uma subestação, tá? Que é o aterramento aqui. Então, todos esses itens aqui, ó, agora vamos até aos itens aqui. Todos esses itens são, por exemplo, esses 33 itens aqui, documentos ou atividade direta, são tarefas que são feitas ao decorrer do tempo aqui, né? Por exemplo, diagrama de interligação. Interligação do quê? Se é um projeto de uma subestação e, obviamente, já tem um diagrama unifilar de uma subestação com duas de 750, então, provavelmente, é um as-built do elétrico. O que que é isso? Você já tem um projeto lá pronto, né? E aí você, de duas umas, ou você vai adequar aquele projeto ali. Como assim, professor? Pessoal, os mais antigos aí, né? É, vai fazendo aquela instalação, né? Vamos dizer assim, a toque de caixa. E aí vai colocando mais máquinas, vai colocando mais equipamentos, vai aumentando ali a produção. E aí, infelizmente, às vezes acontece, como se diz, é, de baixo ali, né, de cima para baixo, ou seja, já está tudo montado. Eu quero mais uma máquina de corte, uma cortadora a plasma, mais uma calandra para dobrar a chapa. E aí o certo é você documentar e acrescentar e atualizar o projeto. Muitas vezes a própria empresa ela não atualiza o projeto ali, ela não coloca, não designa, sei lá, um eletrotécnico ou um engenheiro ali para fazer esse serviço aí. Ou seja, eles vão fazendo as atualizações sem documentar. Fazer um projeto, além de você dimensionar, ou seja, saber o que que você tem que instalar, é também um ato de documentação, ou seja, você está documentando o que você está pensando, o que você está calculando, o que você está projetando, tá? E se eu não documento, então quer dizer que eu não sei o que é que eu tenho. Pode ser que eu tenha mais carga do que eu suporto. E vai ser necessário fazer o quê? Fazer um novo projeto adicionando, por exemplo, mais um transformador. Então, em vez de dois de 750, eu vou ter três. Pode ser que eu fiz essa subestação, instalei, já eu estou falando isso porque eu conheço casos, né? Casos bem antigos aí. O pessoal fez, colocou lá pagou na época pro pessoal aí da concessionária de energia, né? Fez a ligação de uma subestação, tá? Tem muito empreendimento que você faz primeiro o projeto da subestação, e aí só depois é que você faz a instalação de galpão, de vestiário, dependendo lá o que for a atividade lá. Geralmente é assim, para correr mais rápido, você faz um cálculo estimado de quanto de carga que você vai precisar e faz o projeto da subestação. A concessionária local colocou a subestação, aí só depois que o pessoal vai fazer a instalação de outros ambientes aí. Professor, mas isso não é loucura? Mas é assim que o mercado, né? Às vezes, isso eu estou falando casos fora do padrão, que o padrão é você projetar primeiro, né? Construir e executar depois, tá? Mas isso às vezes acontece, né? Quando eu falo às vezes, é muito, muito, isso acontece muito. Então,
pode ser um projeto de acréscimo, né, de carga, pode ser um projeto já que fez tudo, entre aspas, né, a revelia aí, né, alguém lá da concessionária foi, autorizou e fez a conexão. Tem medição lá em demanda, beleza. Mas eu não tenho documentado isso. Eu fiz só uma subestação, é mais ou menos aquela coisa. Você acha quanto que vai ser, quanto de carga que eu vou pôr nessa indústria? Qualquer valor que eu chutar, eu tô só fazendo, eu tô arbitrando um valor qualquer. Pode ser que eu arbitre um valor muito acima do projeto, pode ser que eu arbitre um valor exatamente no pedido, né? Se eu fizer isso, né, nunca mais eu posso jogar na Mega Sena, porque eu não vou acertar mais. Eu acertei uma vez, né? A carga aí, né? Shazam, né? E pode ser que eu jogue um valor muito abaixo, tá? Então o pessoal faz uma estimativa ali e já pede para fazer a instalação da subestação. Pode ser esse o caso aqui da DCD Combustíveis aqui. Então, pode ser esse projeto de acréscimo, né? Acréscimo na subestação, né, de carga. Pode ser também um projeto, o as-built do elétrico, ou seja, você já tem tudo montado, não tem projeto, e aí o dono lá, né, os signatários eles começam a gaguejar. Ué, mas como é que você instalou? Não, você cobra quanto? É mais ou menos assim. Aí, o projeto das Built do elétrico é para você legalizar o projeto. Ou seja, eu tenho algo construído, já está rodando, eu vou documentar, eu vou fazer o levantamento, vou fazer o croquis do arquitetônico, o croquis do elétrico, e daí eu vou fazer a aprovação, só que a aprovação de algo que já está rodando. No caso aí, né, os dois transformadores de 750 kVA aí, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, né, eu falei de várias etapas aqui, ó. Então, tem os 33 itens aqui, tá? Próxima aula eu vou explanar mais partes aqui, ó, porque nós precisamos, principalmente por conta aí da segunda atividade, né? E da terceira, né? Que é o cronograma de execução ali. Geralmente, essa tarefa é mais para o pessoal que tem o MBA de gerente de projetos, né? O pessoal utiliza ele tem a mesma base do Excel, né? Só que dedicado, tem ferramentas aí de administração, né? Análise SWOT, né? Diagramas de Gantt e por aí vai, né? Mais é administração mesmo. Só que com a ferramenta do Excel, né? Então são 33 itens de documentos ou atividades, né? No caso, a memória de cálculo do aterramento é um documento, né? Um, um parecer técnico, né? De propostas de fornecedores, além de documento, é uma atividade, porque você vai fazer uma inspeção, você vai verificar as propostas dos fornecedores, né? Dos equipamentos, tá? E aqui, ó, documentos e atividades indiretas, por exemplo, a anotação de responsabilidade técnica, né? Lembrando aí que nós vimos lá em instalação predial, lembra que a carga que vocês podem assinar, que é a carga de 800 kVA, né? Então, esse projeto aqui, ele já extrapolaria o valor da carga que o eletrotécnico pode se responsabilizar. Então, geralmente, para essa subestação de 1.500, né, kVA, só o engenheiro eletricista que pode se responsabilizar por ela. Ah, foi a aprovação a órgãos públicos, concessionárias, né? É a aprovação do projeto na concessionária local aqui,
Então, tem atividades, né, e documentos, né, é, indiretos aqui. Então, para cada um deles aqui, ó, por exemplo, vou pegar só um aqui para a gente finalizar aqui, ó. Eu fiz o memorial de cálculo de cabeamento, tá? E eu só fiz o memorial memorial de cálculo para, sei lá, 2 galpões, 3 galpões ali, né? Então, ele é o quantitativo do projeto inteiro. Então, é uma quantidade. Você vem aqui, ó, uma quantidade, beleza? Agora, esse memorial de cálculo, quem que executou ele? Ah, foi o engenheiro, tá? Então, para memória de cálculo, o que cobra aí por hora aí, por exemplo, sei lá, é R$ 25. O projetista fez esse memorial de cálculo? Não, geralmente quando fala projetista, é... é porque assim, tem um responsável técnico, o projetista, ele calcula, desenha. Então, essa memória de cálculo aí, né, embora quem faz tudo ali é o programa, né, mas você tem que ter alguém no piloto ali, né, o responsável técnico. Então, o projetista, ele tem uma parcela aqui, vamos supor, aqui de R$ 10 aqui. O desenhista, como é memorial, é cálculo, então ele não tem parte nisso, ou seja, ele não executa nenhuma tarefa. O pessoal da administração também não, tá? Aí tudo vai ser, né, devidamente aí no formato A4, já que é um documento, né, um parecer técnico. Então, até agora, ó, só essa atividade aqui, ó, ela, né, custou aí, no orçamento aí, né, na previsão, R$ 2.500, tá? Eu só peguei só esse daqui, ó, só para vocês entenderem. Na hora que eu faço essa anotação aqui, ó, a fórmula que já tem aqui, ó, tá vendo que em cada célula aqui eu tenho uma fórmula aqui. Então ela já mostra, não que essa obra é só esse valor, tá? Isso aqui é só aquele que eu anotei aqui. Aí vocês vão arbitrar, tá? Para cada uma dessas tarefas aqui, desses itens aqui, ó. Então é 2.500. E aqui, ó, está considerando PIS, COFINS, né? Todos os impostos aqui, ó. E geralmente esse valor aqui, ele fica muito perto aí de uma nota aí que você tira, né? Aqui, ó, aquele registro de pagamento autônomo, o RPA, deu é mais ou menos isso, é 16% ali, né? Então, inclusive, né, vamos supor que você se estivesse fazendo um projeto aí sozinho, e aí por esse projeto aí você cobrou, sei lá, R$ 3.000. E aí você pode, né? Ah, eu preciso de nota, né? Seu cliente falou, eu preciso de uma nota. E aí a única coisa que você vai emitir, né, é a TRT, né? No caso do eletrotécnico, é o termo de responsabilidade técnica. Aí você vai emitir o termo de responsabilidade técnica. E aí é a comprovação de que você é eletrotécnico e de você tem o conhecimento técnico para a emissão desse documento, ok? Porém, os impostos aqui, ó, para você fazer a anotação dele, e já que ele precisa de nota, você pode ir no VaptVupt e pedir para cobrar em cima daquele serviço, né, o valor relacionado ao RPA, já que você é autônomo, né? É profissional liberal, você pegou um serviço ali, né? Por exemplo, elaborar esse projeto aqui, né? Tô supondo aqui. E aí você faz o recolhimento, né? Aí faz o recolhimento, porque aí, né, na época aí lá do imposto de renda, vai estar provado que você fez o recolhimento aí desse dinheiro que você ganhou, tá?
Então, vocês vão fazendo, ó, de cada atividade, eles vão arbitrando. Professor, o que que é isso? Eu não estou entendendo. Arbitrar é vocês emitir um valor aqui, né? Ah, professor, mas eu não sei. Não, mas no próxima aula a gente vai continuando aqui. Eu vou dando dicas aqui, né? Tem alguns que eles estão fora do escopo aqui, ó. No caso aqui, a RT, né? Basicamente eles pediram só o projeto mesmo, né? A RT, ela tá fora aqui. A logística, né? Translado, hospedagem, alimentação do pessoal, já que é só projeto, né? Então isso daqui está fora do escopo. A impressão, geralmente quando a gente fazia lá para esse escritório e também para, né, para construtora, geralmente plotagem, impressão, ficava tudo por conta do cliente, tá? Então, não contempla a impressão de projeto, o book lá que é o memorial descritivo da instalação, né? Que aí você faz uma espécie de um livro mesmo, né? Dependendo se a gente está falando de instalação, é, por exemplo, o projeto predial, né, da infraestrutura ali, aí geralmente chama memorial, né, memorial das estruturas, né? Vai mostrar alvenaria, o que que foi utilizado, cerâmica, tudinho, mostra tudo. E geralmente é fotográfico, mostra a foto ali, tá? Já para, né, para nós da elétrica aí, é um memorial, só que é um memorial do elétrico ali, né? Mostrando um resumo do que tem na entrada, que tipo de proteções são utilizadas, que transformador, né? E, e que cada circuito tem ali, né? No que tange a cabeamento, barramentos, proteções, né? Que são os disjuntores aí, né? Tanto de baixa, quanto de média tensão, por exemplo, tá? E por aí vai. Então, vocês vão arbitrando os valores aqui, ó, e ele vai acumulando aqui, salva, né? Isso aqui é a tarefa, e guarda, porque na próxima atividade nós vamos precisar dele, tá? Então, vocês estão vendo que de projeto industrial mesmo, vocês perceberam que a gente não está fazendo, né, o projeto em si, mas nós estamos fazendo, né, e aprendendo tarefas que são satélite, ou seja, tarefas que não são não é o projeto propriamente dito, mas que são necessárias. Por exemplo, eu tenho que fazer memorial descritivo, eu tenho que é, tem um documento lá que eu faço um pedido, né, aí, por exemplo, deu dois transformadores de 750, né, então eu faço um pedido de conexão, né, para concessionária aí, né, lembrei o nome, liberação de carga. E aí você fala que fez o projeto assim, assim, assado, ele foi aprovado na Equatorial Goiás, e pedindo uma conexão, né, de média tensão disponível para instalação, que está no endereço tal, assim, assim, assado, com a subestação, né? Você faz toda a descrição. E daí eles vão olhar lá o setor lá de planejamento, né? O centro de operação e distribuição. Eles vão olhar lá no entorno o que que tem disponível para fazer a conexão. Mas geralmente nós aqui, né, o engenheiro, vocês, futuro eletrotécnico, vão fazer uma verificação ali no entorno ali, né, na entrada ali da empresa, para ver o que que tem disponível ali, né? Porque se não tiver, geralmente você tem que fazer uma extensão de rede. Mas assim, é, o perímetro urbano, geralmente ele tem, tá? Se fosse na zona rural, aí já é um pouco mais complicado. Mas geralmente você olha lá na frente lá da indústria ali, né? Ah, não, eu tenho um posteamento de média tensão do outro lado da rua,
ou eu tenho um no mesmo lado, só que ele não fica na entrada, ele fica numa rua lateral. Então essa subestação, ela vai vir por uma rua lateral, ou aéreo, ou então subterrâneo, tá? Igual aqui, ó, só para a gente fechar aqui, ó. Por exemplo, tem uma unidade aqui do Senai. Google Mapas. Ó, que é o Ítalo Bolonha. Ó, isso aqui fica bem na frente da entrada aqui, ó. Que é a entrada. E daí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem, ó, a calçada, ó. Não tem poste, ó, passando na frente. Até pelo menos aqui, ó. O posteamento não tem nem baixa tensão e nem média tensão, tá? Já que do outro lado da rua, ó, eu tenho posteamento e eu não sei se vocês estão percebendo aqui, eu só tenho baixa tensão, ó. Isso daqui provavelmente é um de 9 metros e que ele fica mais ou menos 7,5 metros de altura aqui, ó. Então, aqui na entrada da instituição é muito pobre de posteamento, porque os de média tensão que tem, ele chega até aqui, ó, antes do limite do lote. E o que tem do outro lado da rua é só de baixa tensão. E ferrou, professor. Uai, como é que tem energia? Eles utilizam placa solar? Utiliza grupo motor gerador? Não. Utiliza a rede de distribuição urbana. Só que bem aqui, ó, do outro, como lá é gigantesco, né, lá no IB, tá vendo, ó? Essa rua do lado aqui, ó, não tem nem entrada para você adentrar aqui na escola, ó, tem uma subestação, inclusive, ó, isso aqui é indício de uma subestação antiga. Deixa eu chegar bem na frente dela aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui era uma ligação antiga, a infraestrutura aumentou a carga, colocaram isso daqui, ó. Esse tipo de transformador em estrutura tipo H, isso aí é de 500 kVA, tá bom? Então, ó, tá vendo, ó? Exatamente o que eu falei, ó. Tem um ramal aéreo, pode ser subterrâneo, tá? E a entrada de energia fica aqui, ó, numa rua lateral, né? Já que não tem disponível ali na entrada ali, né? Ou no local mais estratégico. Então, aí aqui, ó, como ele é gigantesco aqui a área aqui, né? Ficou mais fácil. Então é por aqui que fica a subestação da unidade lá, o Ítalo Bolonha, o que fica aqui próximo aqui do digital, tá bom? Então é isso, pessoal. Então é basicamente, né, é o projeto industrial aqui, nós estamos vendo outras etapas, né, etapa de escolha de transformador, etapa de planejamento aqui, ó, esse de preço unitário aqui. Lembrando, pessoal, a gente está fazendo isso aqui na mão, tá? Mas aí tem o Project, tem o outro software, esse que eu citei, né? O Project, tem o Proelétrica, o CAD Proje, que ele elabora esse tipo de planilha aqui de orçamento, tá? Então ele faz isso automático. A gente está fazendo na mão para a gente ter um norte, saber como que é elaborado um tipo de planilha desse aqui para você fazer um orçamento. Você não pode falar, eu vou cobrar 5 milhões. Beleza, você vai cobrar 5 milhões, mas por quê?
Ai, porque eu quero. Não, não é porque você quer. Você vai cobrar 5 milhões porque, vamos supor que esses 5 milhões seja, né, justo, vamos dizer assim, que cobre lucro, né, que cobre custo e lucro, né? É, uai, porque vão precisar de uma máquina assim, que é 100 mil, outra máquina assim, que é 200 mil, vão precisar de uma infraestrutura assim, assado, né? E por aí vai. Há uma mesa de corte, há uma câmara fria, não sei. Vai colocando, vai pondo no papel ali, vai fazendo as projeções e quando você vê, deu 5 milhões aí, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula. Lembrando que e não era para ter 4 aulas, né? Mas como é feriado aqui, né? No dia 21, é por isso que nós só vamos ter 3. Mas vocês não vão ser prejudicados, como eu expliquei. Vocês vão ter acesso aqui às aulas extras, tá? Que falam sobre esse assunto aqui, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.